Olha, pânico completo lá na mansão de Brasília. Ó, essa semana teve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, contra o Bolsonaro, que não foi muito divulgada. O Bolsonaro perdeu de 7-0 um recurso que ele estava tentando eliminar várias das ações dele no TSE, alegando que o Alexandre de Moraes era um juiz ladrão, que o Alexandre de Moraes seria um juiz parcial contra ele. Então ele estava pedindo ali a suspeição do Alexandre de Moraes. O que acontece é o seguinte, a derrota do Bolsonaro por 7-0 não é o maior dos problemas do Bolsonaro. O problema é quem compôs essa derrota. Foi a primeira votação do Cássio Nunes Marques, ministro do STF, indicado pelo Bolsonaro, como ministro do TSE. O Lewandowski se aposentou do STF e também saiu do TSE. Então o Cássio Nunes Marques, ele pegou a vaga do Lewandowski no TSE porque tem uma rotatividade. Os ministros do Supremo Tribunal Federal passam sempre 1 a 2 anos no TSE. Ok. E não é que o Cássio Nunes Marques votou contra o Bolsonaro. E não apenas votou contra o Bolsonaro, ele acompanhou o relator na integralidade. E o relator foi bem duro com o Bolsonaro. Isso foi o alerta para o Bolsonaro. Não é a primeira vez que o Cássio Nunes dá uma pancada no Bolsonaro ou no bolsonarismo. Já é a terceira vez, a terceira decisão em 20 dias, mais ou menos, do Cássio Nunes que o Bolsonaro se revolta. E isso acendeu todos os alertas. Parece que o Cássio Nunes mudou de lado. Parece que alguma coisa aconteceu nos últimos 2 meses a 2 meses e meio de que o Cássio Nunes resolveu não ser mais aquele bolsonarista raiz que não... Olha, o Cássio Nunes, eu lembro, inclusive durante a pandemia e tudo mais, ele não via problema algum em rasgar a lei para defender o Bolsonaro, para defender o bolsonarismo, para defender as igrejas evangélicas ligadas ao Bolsonaro. Ele não via problema algum. Eu lembro de uma decisão do Cássio Nunes durante a pandemia para manter igrejas abertas, que ele citou uma decisão como jurisprudência, ele citou uma decisão da Suprema Corte da Califórnia, dos Estados Unidos. E aí ele pegou a decisão, distorceu, a decisão nem tinha nada a ver com aquilo, mas ele distorceu para pegar um trecho para falar, tá vendo? Pode abrir igreja. Então pode abrir tudo, porque o Bolsonaro queria que ele libera geral. Esse era o Cássio Nunes. Agora não. Eu vou te explicar aqui os processos e por que o tamanho do pânico. Porque o Bolsonaro estava pensando, pô, hoje de 10 ministros ali do STF, serão 11 já, mas são 10, 2 são meus. Agora parece que não. Parece que é um só. Então a coisa tá ruim e eu vou falar o seguinte. Eu, Thiago, tô falando aqui desde antes da eleição que pro André Mendonça trair o bolsonarismo vai ser assim, ó. O Cássio Nunes eu não estava achando que ia ser tão rápido, não. O que aconteceu é que o Cássio Nunes está traindo antes, ó, a coisa vai ficar ruim. Antes eu peço um segundo que você se inscreva aqui no canal, que a gente precisa aumentar o número de inscritos para que o YouTube aumente o nosso alcance. É uma vergonha a maneira como o YouTube está distribuindo os vídeos dos canais de esquerda aqui na plataforma, viu? Os canais de extrema-direita, inclusive canais novos, menores de extrema-direita, estão sendo promovidos com muita força pelo sistema do YouTube. Eu tô vendo, é uma coisa assim até desleal. Tem vídeo do Plantão Brasil que o vídeo aparece na página inicial do YouTube para 300 mil pessoas. O canal tem 1.200.000 inscritos. Quer dizer, 900 mil inscritos do Plantão Brasil não veem o vídeo na página inicial do YouTube. A pessoa pode ficar no YouTube o dia inteiro e não vai ver o vídeo. Esse é o nível que está o YouTube, então eu peço aqui a sua inscrição. Agora, que o algoritmo vai melhorando isso aí aos poucos. Agora, olha só, vamos falar sobre o caso Cássio Nunes. Vamos lá. Essa semana teve uma votação no TSE, o Bolsonaro alegou que o Alexandre de Moraes seria um juiz suspeito, que o Alexandre de Moraes teria alguma coisa pessoal contra ele e que por isso ele não poderia julgar casos do Bolsonaro ou ser relator de casos do Bolsonaro no TSE. Ok, o relator lá, o corregedor do TSE, julgou que não. Que o Alexandre de Moraes, ele jamais agrediu o Bolsonaro, quem o agrediu foi o Bolsonaro. E o réu tentar agredir o juiz é uma coisa que é utilizada na justiça desde sempre, para tentar alegar suspeição de um juiz quando o réu vê que a sua situação tá ruim. Ok, o Cássio Nunes acompanhou esse voto aí. Só que isso causou desespero porque no mês passado, mais especificamente no dia 13 de março, o Cássio Nunes votou a favor dos decretos do Lula que restringiram armas em todo o Brasil. Vamos lembrar, o Bolsonaro editou vários decretos de armas em 2019 que permitiu que os CACs comprassem armas indiscriminadamente, praticamente. Além deles poderem comprar um número altíssimo de armas, eles podiam comprar um número quase infinito de munições e poderiam ter até 6 armas de grosso calibre de uso restrito do exército. Então, falar que a arma é de uso restrito virou um negócio que
Não, porque os CACs podiam usar, então não era realmente restrito o uso. Então as armas realmente de uso restrito eram pouquíssimas. E os CACs podiam se armar até os dentes, e com isso facções criminosas, são quem tem muita grana, começaram a comprar fuzis com 90% de desconto. O maior custo de uma facção criminosa era a compra de armas e munições, e começou a ser praticamente de graça para eles. Ok, o Lula restringiu isso tudo. Além de restringir isso, o Lula ainda falou que todas as armas tinham que ser registradas na Polícia Federal. Por quê? Porque no Exército, os milicos que o Bolsonaro colocou para controlar isso aí são todos vagabundos criminosos. É isso. Não tem outra palavra. Eles não faziam nenhum controle sobre as armas registradas. Tinha centenas de milhares de armas no Brasil que não eram registradas no Exército. A Polícia Federal fez o recadastramento das armas, os bolsonaristas chiaram, e o Flávio Dino chegou, ele falou ontem, na Câmara dos Deputados, ele chegou a citar, olha, tem mais armas hoje registradas do que tinham antes. Quer dizer, as pessoas compravam armas e não registravam. Agora, como qualquer pessoa que não registrar arma vai ser presa por porte ilegal, todo mundo foi obrigado a registrar, um monte de arma que não era registrada foi. Mas, pô, que coisa, né? E agora imagina o tanto de munição. E agora vai ter o controle da Polícia Federal. Ok. Também, como ficou muito restringida a compra de munições, é praticamente impossível comprar, os clubes de tiro começaram a fechar. Então muito bolsonarista aí tá perdendo a mamata. É isso que está acontecendo. E aí, o que se imaginava? Que os ministros bolsonaristas votariam contra esse decreto do Lula, que eles iam tentar fortalecer, favorecer os clubes de tiro, favorecer o Bolsonaro, favorecer o bolsonarismo, favorecer os milicianos, as facções criminosas e todo esse pessoal aí que quer liberar as armas. Pois o André Mendonça, esse que eu tô falando desde antes da eleição que vai trair o Bolsonaro rapidamente, o André Mendonça votou contra o decreto do Lula, votou a favor do que é o bolsonarismo. O André Mendonça foi pra cima, falou, não, o Lula não pode desfazer um decreto que foi feito pelo Bolsonaro. O decreto do Bolsonaro não tem nada de inconstitucional ali. Se tivesse a ver uma coisa com a outra. O Lula é presidente atual, ele pode desfazer um decreto feito por outro presidente, ele pode. Pro André Mendonça, não, ele inventou qualquer coisa. Ele inventou qualquer coisa para falar que o Lula não estava ali constitucional. Ele citou leis e tudo mais, falando que isso melhora a questão da violência, fez uma decisão longa, mas foi uma decisão que perdeu por 10-1. Não foi 9-2. E foi aí que acendeu o alerta amarelo no bolsonarismo. Ali ficou amarelo, tava verdinho ali, ó. André Mendonça, sinal verde. Cássio Nunes, sinal verde. Aí André Mendonça ficou verde, Cássio Nunes, sinal amarelo. Peraí. Cássio Nunes votou a favor do decreto do Lula. Ele fez algumas ressalvas, mas votou a favor de restringir as armas. Ele fez ressalva quanto às munições. Só isso. Segundo o Cássio Nunes, quem tem arma poderia ter direito a comprar munição para treinar. É isso, essa era a ressalva do Cássio Nunes, a principal ressalva. Só, mas a favor do decreto. Aí vamos lá, isso foi dia 13. 27 de março, quase 2 semanas depois. O que faz o Cássio Nunes? Para quem não sabe, tem uma outra decisão do governo Bolsonaro que foi parar no Supremo Tribunal Federal. E essa o governo Lula não pode mudar. Tem que esperar o julgamento no STF. Também tem a ver com o quesito das armas, com importação de armas. É um processo em que o Bolsonaro mudou tarifas tributárias e zerou a alíquota de importação de armas. Então qualquer pessoa pode importar armas, além de comprar as que estão fabricadas no Brasil, pode importar armas sem pagar nenhum imposto. Sabia disso? Então é o seguinte, se você compra um celular que vem de outro país, você vai pagar 60% de imposto sobre importação. Mas a maneira como eles calculam faz parecer uns 90, viu? Eles vão calculando, os 60 viram 90. Tá. Se você importar um sofá, você vai pagar 60%. Se você importar um fuzil, você não paga nada. Fuzil custa $1.000, você importa $1.000 mais o preço do transporte. Não tem alíquota de importação sobre fuzis. Aí, olha só. Entraram várias entidades com um processo no STF. Ok, o que fez o Cássio Nunes? O Cássio Nunes pediu vistas no processo e sentou em cima do processo. Chega o dia 27 de março, o que faz o Cássio Nunes? Liberou para julgamento. E ele, de novo, vai ser 9-2 ou 10-1, não sabemos ainda, mas já liberou para julgamento. Ele ficou desde 2021. Olha, eu vou falar, 1 ano e 8 meses isso aí ficou
em quase 2 anos, um ano e 9 meses, vai. Isso aí ficou na mesa do Cássio Nunes. Aí chega o Cássio Nunes e pá, libera para julgamento. Aí os bolsonaristas ficam assim, ô, peraí. Esse cara já ferrou a gente no primeiro julgamento, agora já ferrou no segundo, peraí. Aí ele ligou o sinal amarelo assim com força no Bolsonaro, opa! Aí agora ele dá o voto contra o Bolsonaro, ele podia fazer ressalvas ao relator, tudo mais, podia abrir divergência, ou seja, seria 6-1, seria uma coisa simbólica para o Bolsonaro, ele fala, mas tem alguém aqui do meu lado, eu não sou um maluco completo, não foi 7-0 contra o que eu pedi, pô, não sou maluco, tem alguém pelo menos que ficou do meu lado. Não. Nem isso. Foi para cima do Bolsonaro com tudo, então agora tá um desespero, porque tudo indica que o Cássio Nunes está virando. Tá virando aí a chavinha. Inclusive, eu tava vendo, na TV Justiça mostra, né, às vezes o plenário do STF, e eu tava vendo o seguinte, o Gilmar Mendes não tá mais tão bravo com o Cássio Nunes como ele tava até o ano passado. O Gilmar Mendes, toda vez que eles tinham alguma interação, são poucas, viu? Ele procura ignorar o Cássio Nunes. Ele procura ignorar quem ele não gosta, o Gilmar Mendes lá no STF. O Cássio Nunes é um deles. Mas toda vez que eles tinham interação, você conseguia ver como o Gilmar Mendes sempre... Ele geralmente já fala com um tom professoral, um tom assim, ele tem um tom de voz que é próprio dele. Com o Cássio Nunes era mais ainda. Agora não, tem risadinha, tudo. Eu falei, opa, peraí. Lembrando que o Cássio Nunes só está no STF porque teve uma mega articulação do Gilmar Mendes na época e o Bolsonaro foi praticamente obrigado a colocar o Cássio Nunes ali. Não sei o que o Bolsonaro fez, que ele conseguiu enquadrar o Cássio Nunes, que é um cara que, vamos lembrar, quando o Cássio Nunes foi escolhido, eu falei aqui, gente, esse cara é ligado à esquerda. Esse cara o Cássio Nunes foi escolhido desembargador do TRF pela Dilma. Ele sempre foi ligado à esquerda, e ele tem ligação com o pessoal do Gilmar Mendes. A única ligação dele, você pode falar no centro-direita ali, é com gente do Gilmar Mendes, nada de bolsominion. Aí o cara assume e vira um baita de um bolsominion. Pois bem, tá virando a chavinha aí, ó. Tá voltando a ser o Cássio Nunes que o Gilmar Mendes esperava que seria, que eu vou falar. É um que vai pra cima do Sérgio Moro, hein? A ver aí, ó. A ver, e do Bolsonaro também. A ver aí o que vai acontecer, mas tem um pânico em Brasília. Porque o Bolsonaro e os deputados bolsonaristas estavam contando com o voto do Cássio Nunes, porque era o seguinte, a situação no TSE do julgamento do Bolsonaro, tá? Esperava-se que o Bolsonaro ia perder de 4-3, contando o voto do Lewandowski. Depois mudou, um dos ministros mudou o entendimento ali e esperava-se, estava certo, que o Bolsonaro perderia de 5-2, contando o voto do Lewandowski. E que deputados bolsonaristas que tiverem o julgamento, terão ainda esse ano, viu? Segundo Alexandre, tem que ser esse ano ainda. Que terão julgamento para perder mandato, porque eles apoiaram o golpe de Estado, fizeram campanha contra as urnas e tudo mais, eles têm um voto a menos que o Bolsonaro. Quer dizer, um voto ali é para o Bolsonaro e seria 4-3. O Cássio Nunes, ele mudaria o voto ali. O Cássio Nunes faria com que o Bolsonaro não perdesse de 5-2, com que o Bolsonaro perdesse de 4-3, mas ainda perderia. Mas ele viraria para os bolsominions. Os bolsominions talvez ganhassem aí e não fossem caçados. Então estavam ali, opa, talvez vai ter que esperar o julgamento desses bolsominions, o corregedor vai ter que ficar esperando, sentando em cima do processo para ver se muda aí algum dos ministros do TSE. O que vai acontecer? Pois bem, o que acontece é o seguinte, aqui parece que o Cássio Nunes está traindo. O Cássio Nunes traindo muda para Carla Zambelli, para Nicolas Ferreira, para Gustavo Geyer, para Ottoni de Paula, para toda essa corja aí que está sendo investigada pelo Alexandre de Moraes. Porque o Cássio Nunes mudando, esse pessoal vai ser caçado. Se não for, muito antes do que a gente imaginava. Então a situação está aí, tá um desespero danado no bolsonarismo com uma mudança do Cássio Nunes. Isso é uma coisa, já vai começar a sair, prepare, eu falo antes de acontecer, viu? Já vai começar a sair matéria na grande mídia dizendo que bolsonaristas, já até sei o nome dos jornalistas, não vou falar aqui, quando sair eu falo quem são. Dizendo que os bolsonaristas não estão conseguindo muito contato com o Cássio Nunes, que eles estão meio assim, que eles não sabem, tudo mais. Vai vendo aí, já começa a sair. Quando sair, eu te mostro aqui, você vai falar, pô, Thiago, você falou, hein? Você falou, então, daí, ó, pode contabilizar aí, tem aí 80% de chance, um a menos para o Bolsonaro no TSE e no STF. Situação péssima aí do Bolsonaro. E digo mais, a situação do Bolsonaro tá ruim, vai piorar, porque as investigações estão avançando e a Polícia Federal tá só assim na espreita
de prender o chefão da quadrilha. Ó, eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aí na luta contra essa corja maldita. Falou!